Você confiaria a sua própria irmã o suficiente para abrir as portas da sua casa e do seu coração? Pois foi exatamente o que eu fiz. Ela sempre esteve ao meu lado, como se fosse minha sombra, até o dia em que descobri a maior traição da minha vida. Minha própria irmã roubou o meu marido. Mas calma, porque a história não termina aí. O que ela não esperava era que eu estava preparada para uma vingança capaz de fazê-la se arrepender amargamente de cada passo que deu. E hoje, eu vou te contar tudo, desde a primeira suspeita até o momento em que ela implorou por perdão. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. Meu nome é Helena, tenho 42 anos. Antes de começar a minha história, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também comentar de onde está nos assistindo. Isso ajuda muito a fortalecer nossa comunidade e me dá forças para continuar compartilhando histórias reais e marcantes como a minha. Tudo começou em um domingo ensolarado, quando decidi convidar minha irmã mais nova, Clara, para passar uns dias na minha casa. Sempre fomos muito próximas, quase inseparáveis desde a infância. Eu acreditava que laços de sangue eram inquebráveis, e que jamais poderia existir uma sombra de traição entre nós. Naquele momento, eu não fazia ideia de que estava abrindo as portas para o maior pesadelo da minha vida. Meu esposo, Ricardo, me recebeu com um sorriso caloroso quando apresentei a ideia. Ele sempre foi gentil e acolhedor, e não demonstrou nenhuma resistência em aceitar a presença dela. Pelo contrário, parecia até animado com a visita. Eu, inocente, enxerguei isso como prova da sua generosidade. Mas os dias foram passando, e pequenas atitudes começaram a chamar a minha atenção. Olhares demorados, risadinhas discretas, conversas que paravam abruptamente quando eu entrava no cômodo. No começo, achei que era apenas minha imaginação fértil criando paranoias. Afinal, eram duas pessoas que eu mais amava no mundo, e seria impossível acreditar que existia algo além da confiança que eu depositava neles. Porém, aquela sensação estranha só crescia, e eu ainda não sabia até onde aquilo iria me levar. No início, tentei ignorar minhas desconfianças. Dizia para mim mesma que era exagero, que eu estava sendo injusta com Clara e com Ricardo. Afinal, minha irmã sempre fora minha confidente, minha amiga de todas as horas. E Ricardo, por anos, havia sido um marido fiel, atencioso, um porto seguro. Pensar que poderia existir algo entre eles parecia absurdo, até que os sinais começaram a se tornar mais evidentes. Uma noite, enquanto arrumava a cozinha, percebi que Clara havia desaparecido. Fui procurá-la e, ao passar pelo corredor, ouvi risadas abafadas vindas da sala. Me aproximei em silêncio e os encontrei sentados juntos, muito próximos, trocando olhares que não deixavam espaço para interpretações inocentes. Quando perceberam minha presença, ambos se afastaram rapidamente, como duas crianças pegas em flagrante. Meu coração disparou, mas permaneci calada. Ainda não queria acreditar. Fui dormir com a mente inquieta, e naquela madrugada, pela primeira vez em muitos anos, chorei escondida ao lado do homem que jurou me amar para sempre. No dia seguinte, as coisas pioraram. Recebi uma mensagem anônima no celular, contendo uma foto, Clara e Ricardo juntos em um restaurante, em um horário em que ele supostamente estava no trabalho. Minhas mãos tremiam ao segurar o aparelho, e a realidade que eu tanto evitava se impôs cruelmente diante de mim. Era verdade. Minha irmã estava roubando o meu esposo. E, naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar. A dor da traição foi como um soco que não me deixou respirar por dias. Eu olhava para Clara e sentia um misto de ódio e decepção. Já Ricardo, ao meu lado, fingia normalidade, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu não seria apenas a vítima dessa história. Eu seria a narradora da vingança. Não confrontei nenhum dos dois imediatamente. Pelo contrário, continuei sorrindo, agindo com calma, como se estivesse cega para o que estava diante dos meus olhos. Essa foi a primeira parte do meu plano, fazê-los acreditar que tinham vencido, que eu era apenas uma tola enganada. Enquanto isso, eu observava cada detalhe, cada deslize, cada mentira. Comecei a guardar provas. Fotos, mensagens, até bilhetes esquecidos que Clara escrevia para Ricardo e escondia no quarto de hóspedes.
Eu já não chorava mais. Agora, colecionava munição para o momento certo. E esse momento começou a se aproximar quando Clara, em um ato de ousadia, me contou que tinha recebido uma proposta de emprego em outra cidade e que Ricardo a estava ajudando a se organizar financeiramente. Minhas mãos quase tremeram, mas mantive a compostura. Era exatamente o que eu precisava. O veneno da traição estava se espalhando, mas eu já tinha preparado o antídoto. Uma vingança que não apenas revelaria a verdade, como faria minha irmã se arrepender profundamente de ter cruzado os limites sagrados do sangue e do matrimônio. O momento de agir chegou em um sábado à noite. Organizei um jantar em casa e convidei alguns amigos próximos, pessoas que confiavam em mim e conheciam nossa história familiar. Clara e Ricardo, sem desconfiarem de nada, aceitaram o convite. Estavam sorridentes, trocando olhares cúmplices, certos de que nada jamais viria à tona. Quando todos estavam acomodados à mesa, pedi alguns minutos de atenção. Com calma, peguei meu celular e comecei a projetar, na televisão da sala, as fotos e mensagens que havia reunido. A cada imagem, os sorrisos desapareciam. O silêncio tomou conta do ambiente. Ricardo tentou justificar-se, mas sua voz falhou diante da evidência esmagadora. Clara, por sua vez, ficou pálida. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e pela primeira vez eu vi o peso do arrependimento em seus olhos. Ela tentou se aproximar, pedindo perdão, alegando que havia sido um erro, que tinha sido fraca. Mas não havia desculpa capaz de apagar a dor que causou. Naquele instante, percebi que minha vingança havia se cumprido. Eu não precisava gritar nem me rebaixar. Bastou revelar a verdade diante de todos. A vergonha e o arrependimento seriam marcas que ela carregaria para sempre. Clara saiu de casa cabisbaixa, enquanto Ricardo, envergonhado, não teve coragem de me encarar. Eu, enfim, respirei aliviada. Havia perdido um marido e, de certa forma, uma irmã. Mas recuperei algo muito mais valioso: minha dignidade e a certeza de que ninguém pode destruir uma mulher que sabe o próprio valor.